Amém? Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Amém. Deus é bom, querido. Deus é bom. Eu queria, assim como nós demos um spoiler na semana passada aí, né? Falar sobre família. Porque é algo que o Senhor tem tratado comigo, particularmente conosco, os últimos 2 anos. Dia 3 de fevereiro. E Deus me deu 4 pontos para desenvolver ali naquele lugar, no norte de Portugal. Mas talvez o mais importante e o mais claro era que, na verdade não dá para falar que é o mais importante, porque 2 deles têm um peso muito igual para mim assim. Era para que eu tivesse mais tempo com o Senhor, né? E aí eu vou colocar a prioridade correta aqui. Mais tempo com o Senhor e mais tempo com a minha família, né? E Deus precisou me mover geograficamente para que eu conseguisse estabelecer algumas prioridades e me movimentar, né, de uma forma mais assertiva para com a minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos, né? E isso eu vejo que é um cuidado de Deus antecipando algumas coisas, né? Antecipando os tempos que estão por vir, mais especificamente daquilo que nós temos ouvido do Senhor e que nós vamos compartilhar aqui, né? Ele sempre me surpreende. E isso não é uma exclusividade minha, mas foi um posicionamento que eu tomei. Isso está acessível para mim, está acessível para você também, né? A inclinação do teu coração te coloca nesse lugar, né? O lugar não é geográfico, mas é um lugar no espírito, né? A prioridade que você der ao Senhor e buscar o centro da vontade dele, os dias que ele escreveu para você, vai te colocar num lugar de dispensação de graça e favor do Senhor. Amém? E semana passada a gente falou um pouco do individual. Por quê? Porque é impossível você partilhar ou ser uma família saudável ou desempenhar papéis na sua família, né, corretamente, se individualmente você não estiver alinhado com o Senhor. É por isso que eu entendo e falei aqui agora que a prioridade das quais o Senhor me pediu é para que eu tivesse anteriormente mais tempo com a minha família. Ele fala do coletivo, né? O desejo de Deus, querido, sempre foi estabelecer famílias sacerdotais, né? Nós vamos ver isso aqui de uma forma bem clara. Eu vou dividir a mensagem aqui em 2 partes, uma parte teológica e bíblica, e depois nós vamos para um aspecto prático, né? Vou tentar dividir bem esse tempo para não tirar aí, né, um pedaço grande do teu domingo. Fica tranquilo. A gente vai fazer isso dentro de um tempo bom. Mas eu queria que você, nesse momento, se despisse, né? Deixasse de lado, se livrasse de toda e qualquer ofensa que possa vir sobre a sua mente. Amém, querido? Porque o Senhor não ofende a nossa mente para trazer peso ou acusação. Muitas vezes, eu disse aqui na semana passada, ele ofende a nossa mente para revelar o nosso coração, né? Eu aprendi isso com o meu pastor Luiz Hermínio. E todas as vezes que o Senhor me traz um confronto para mim, isso aí serve para o meu vizinho, isso aí serve para o meu primo, serve, né, para o meu conhecido, para o meu chefe, mas não serve para mim. E aí, com o passar dos dias, eu vou falando, não, acho que serve um pouquinho. Talvez o Senhor tinha um pouquinho de razão quando me exortou nisso. Aí, passado mais um pouquinho, fala, não, meia razão, pelo menos, o Senhor tinha, né? Aí depois, daqui a pouco, quando eu me vejo, né, quando eu me desnudo para quem? Para mim mesmo. Aí eu falo, não, o Senhor tinha razão. Eu precisava, aquela palavra era para mim mesmo, né? E eu precisava me alinhar nisso. Então, não fique entristecido comigo, amém, querido? Nós vamos falar aqui verdades de Deus, né? E na parte teológica nós vamos falar sobre verdade de Deus, e na parte prática nós vamos falar sobre retratos daquilo que nós vemos no nosso dia a dia, né? Não é sobre caso específico de ninguém. Microfone, né? Tá falhando. Não é sobre caso específico de ninguém. Não é... E sabe, isso é libertador, porque como eu tô a 8.000 quilômetros de distância ou da prática de alguns aqui, mais especificamente dos pastores, né? Mas, então,
Como eu disse, até o final você vai me amar, querido, né? Tente me olhar com os olhos do Senhor aí, amém? E eu vou partilhar aqui de coisas que o Senhor tem partilhado e cortado primeiro em mim. Então, nada do que eu não tenha vivido e não esteja, como se diz lá em Portugal, a viver nesse momento. Amém? Abra a tua Bíblia aí em Romanos capítulo 8, versículo 29. Eu vou ler aqui na versão na NVI, amém? Diz o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Formar uma família de muitos filhos, semelhantes a quem? A Jesus. Eu preciso começar compreendendo isso, né? E aqui o apóstolo Paulo deixa muito claro aqui, pois aqueles que de antemão conheceu, né? Aquele que também predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, né? Todos foram chamados a ser filhos de Deus, mas nem todos escolheram ser filhos de Deus. Deus chama a todos, mas nem todos correspondem a esse chamado. Essa é a primeira coisa que eu preciso compreender na minha mente. Mas a partir do momento em que me decido, né, receber a salvação e o senhorio de Cristo, aí eu começo a ter que me encaixar o quê? Em verdades de Deus para a minha vida. Verdades bíblicas. Amém? Nós estamos lendo Bíblia. E aí fala, o que o apóstolo Paulo continua? Entre muitos irmãos, né? Jesus, o nosso irmão mais velho. Você pode ver que numa casa, né, quando o irmão mais velho tem alguns comportamentos, os que vêm na sequência vai tendo os mesmos, porque convive junto, porque conhece, porque tem intimidade com o irmão mais velho, conhece a intimidade do seu irmão mais velho. E sabe o que nós precisamos nesses dias? Conhecer o nosso primogênito, Jesus Cristo, em intimidade, e nos tornar conhecidos dele. Na verdade, no Salmo 139 nós vamos ver que não existe um abismo em que nós consigamos nos esconder do Senhor. Então, conhecido dele, queira nós ou não, nós já somos. Mas a verdade é que nós precisamos escolher conhecê-lo. Quanto mais eu o conheço, quanto mais eu tenho intimidade com ele, mais eu me torno parecido com ele. E esse é um primeiro aspecto. O plano de Deus sempre foi ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Não foi ter uma... Deus é Deus. Ele não se converteu ao cristianismo. Não. Ele está escrevendo a história. E nós precisamos nos converter a ele. O grande problema é que muitas vezes nós queremos que ele se converta às nossas conveniências. Porque nós estabelecemos estereótipos e comportamentos e depois queremos encaixar o Senhor nisso. Amém? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6. Diz o seguinte: pois assim é dito na Escritura: eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nele confia jamais será envergonhado. Quem é essa pedra? Jesus. Jesus é a pedra angular, amém? Estabelecida em Sião, para o seu povo. Deus está falando para os de dentro, amém? Deus está falando para os de dentro, não é para os incrédulos, é para a igreja. Para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Por quê? Porque para os que creem e se alinham nas medidas do Senhor, no comportamento do Senhor, nos princípios do Senhor, isso traz o quê? Edificação.
Mas para aqueles que não creem, não estão dispostos a crer, isso vai trazer o quê? Juízo, condenação. Você entende por que eu digo que Deus, o propósito de Deus não é te trazer juízo, é te fazer crescer nele. Amém? Os que não creem tropeçam porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados, ou seja, a medida é para todos. Para os que creem e para os que não creem. Só que os que não creem desobedecem, né? E por isso tropeçam. Vocês, porém, né, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Né? O que eu aprendo aqui? Deus nos chamou para ser o quê? Uma geração eleita. O que você entende por sacerdócio real? Você entende que essa palavra é, como nós falamos aqui, em cima, bem acima, no versículo anterior, é para todos? Agora você acha mesmo que o sacerdócio real é só para a família do pastor? É só para a família do diácono? É só para a família, né, do ministro de adoração? O sacerdócio real é para todos, querido. Somos sacerdotes do Rei Jesus. Né? Homens que foram estabelecidos para exercer sacerdócio em todas as esferas de governo em que eles atuam. Amém? E a família é uma das esferas em que nós precisamos o quê? Estabelecer o nosso sacerdócio. Nós somos um reino de sacerdotes. No reino tem um rei e tem sacerdotes. Né? Não tem ninguém menor que isso. Então as medidas. Né? Às vezes a gente troca a família por um tempo de prazer próprio, individual. Às vezes a gente troca a família por um pecado. Consciente ou inconscientemente, muitas vezes essas coisas estão sendo feitas. Né? Muitas vezes nós deixamos de lado a nossa família ali e falamos, não, isso aqui eu resolvo depois. Isso aqui eu vou tocar depois. Deixa que daqui a pouco a gente entra nisso. Né? Então, ela pode custar um salário, um sucesso profissional, ela pode custar um bem, ela pode custar tantas outras coisas. Mas essa manhã o Senhor quer nos reordenar, nos readequar nisso. Estabelecer prioridades dele próprio. Amém? Da mesma forma como nós fomos edificados na semana passada no indivíduo, hoje nós vamos ser edificados no coletivo. A nossa casa. Marido, esposa, filhos. Há uma ordenação para tudo isso. Há um modelo do Senhor. Né? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 até o 16, nós vamos ler aqui. Isso deixa para nós, queridos, um balizador de como é o padrão de um sacerdote. Aqui nós vamos ver, né, Paulo escrevendo a Timóteo ali a respeito do quê? A respeito dos bispos, dos pastores, do que alguém se queixar dele, né, repreendê-lo. Apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável. E aí começa a falar dos frutos do Espírito, amor, paz, benignidade, bondade, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Né? Assunto delicado para tratar na igreja, né? Ele deve governar bem a sua própria família. O padrão de um bispo, de um presbítero, é que ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Bom, é isso aí. Como você pode cuidar bem da igreja se você não consegue governar bem a sua casa? Está escrito aqui. Não brigue comigo.
Amém? Está na minha e está na sua Bíblia. Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. A infantilidade nos torna soberbos. Quando nós somos maduros em Deus, nós não reivindicamos nenhuma posição, porque nós conhecemos a nossa posição no próprio Deus. Amém? Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, e aí não está falando mais de pastores, amém? Está falando de líderes maduros na igreja, que é um lugar para que todos cheguem. Todos é todos, amém? Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra. Empregou a sua palavra, querido, cumpra. Consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, né? Traduzindo, fofoqueiras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhe essas coisas, embora espere ir vê-lo em breve, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Isso é um padrão para que todos, diga todos se comportem na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no espírito, visto pelo... Claro, querido, esse é um texto que você deve revisitar. Todas as vezes que você tiver um problema com a tua mulher, todas as vezes que você tiver um problema com teu filho, todas as vezes que você tiver um problema com os teus pais, você deve ir para esse texto aqui e falar, peraí, deixa eu entender aqui, deixa eu revisitar isso aqui, deixa isso aqui gerar vida em mim. Deixa eu ver aqui como é aquilo que Cristo espera de mim. Deixa eu ver aquilo que o Senhor espera de mim. Deixa eu ver aquilo, o modelo correto que eu devo exercer, o que nessa terra, nessa vida, nesse tempo aqui. Por quê? Porque na minha vida glorificada, na eternidade, querido, né? Nós vamos ser alinhados pelo próprio Deus, nós vamos estar livres do pecado, a nossa carnalidade vai ser colocada fora. Então isso aqui é um padrão para agora. Não é para depois da volta de Cristo, não é para depois do arrebatamento. Amém? É para já. É para ontem. Pode acabar na hora do almoço. Amém? Eu fiz acho que umas 1.500 dietas de segunda de manhã até segunda no almoço. Né? Por quê? Porque mexe na nossa carnalidade. E isso aqui é tão desconfortável quanto. Não é? Vamos falar a verdade? Quem quer se colocar nessa estatura de medida aqui? Ninguém. Humanamente. Mas em Cristo, eu quero. Em Cristo, eu persigo isso. Todos os dias. Amém? Nós precisamos entender o que é a manifestação coletiva de Deus, né? Nós temos exemplos de grandes homens de Deus que individualmente foram muito bons e que se perderam no coletivo, no governo da sua própria casa. Aliás, eu estava conversando com a minha esposa, eu falo para ela, né? Eu aprendi isso com o pastor Luciano Subirá. A Bíblia tem raríssimos exemplos de homens que conseguiram fazer uma transição do seu sacerdócio com o sacerdócio dos seus filhos. Dentro do Senhor, que eles tiveram, que eles alcançaram, que eles viveram na vida dos seus filhos. Então fala do coletivo e individual. O que é o coletivo individual? Ezequias é um bom exemplo. Deus manda o profeta a Ezequias e fala, Ezequias, você vai morrer. Essa enfermidade é para a morte. Deus vai te recolher. Ezequias chora, clama ao Senhor, pede, Senhor, me dá mais tempo. Né? E ele não tinha filho. E aí Deus se compadece do choro de Ezequias e lhe concede mais 15 anos. E no terceiro ano desses 15, nasce Manassés.
E aí o profeta, antes da morte dos últimos 15 anos de Ezequias, chega para Ezequias e entrega uma profecia de que Israel seria entregue, né, aos inimigos. De que a casa de Ezequias seria exterminada. De que tudo aquilo que ele construiu, porque Ezequias, queridos, foi um sacerdote do Senhor, foi um rei que está trazendo ruína. Ah, não, mas é agora que vai arruinar. Não, agora vai ficar top. Ah, então tá bom. Então, se agora vai ficar top, depois a gente vê. Né? Minha é uma insanidade. Com toda a minha carnalidade, queridos, eu não sei o que passou na cabeça de Ezequias. Ele diz, sai comigo? Não, então tá tranquilo. Ema, né? Desde aquela época já tinha esse dito aí. Eu sempre digo assim, tem dois tipos de problema, o meu e o dos outros, né? Se não é meu, então é dos outros. Essa é uma forma mais egoísta de pensar. E Ezequias pensava assim com a sua própria casa. Nós, muitas vezes, nos pegamos pensando assim. Por quê? Porque estamos espremidos o quê? Nas nossas necessidades, nas nossas ansiedades, naquilo que estamos sendo ali apertados, naquilo que são necessidades reais, que são demandas reais na nossa vida. Amém? Lucas capítulo 15. Possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as suas amigas, vizinhas e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. E eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos, por um pecador que se arrepende. O que esse texto tem a ver, pastor? Esse texto tem a ver, né, de que quando um sacerdote, né, de que quando um homem, uma mulher de Deus, alguém que está exercendo um governo de Deus sobre seus filhos, por exemplo, entende um ponto desse, né? Porque nós não conseguimos achar nada fora que nós perdemos dentro. Amém? Você nunca vai encontrar nada fora do que você perdeu dentro. Esse texto é muito claro. A mulher, ela perde a sua moeda dentro de casa. Então, a primeira coisa que ela precisa fazer é o quê? Acender a luz. O que é a luz? A palavra. Segundo ponto, varrer. Levantar os tapetes ali, moleza. Aquilo que está na vista, normalmente está bem organizadinho. Mas quando levanta o tapete e dá um trabalho, fala, cara, não vou mexer nisso. Levei 10 anos para não brigar mais com a minha mulher por causa disso. Olha, hoje ela está um anjo. Mas largou lá, parado, não resolveu. Não vou mexer nisso do meu filho, porque senão, se eu tirar o celular dele, rapaz, ele vai voltar a querer que eu estou sempre com ele. Dá trabalho. Varrer a casa dá trabalho. Mas no final desse texto, Jesus deixa muito claro que quando essa mulher encontra, o que ela fez? Ela não encontrou a moeda, ela se arrependeu de um pecado. A perca daquela moeda era um pecado na vida daquela mulher. Amém? Querido, você precisa varrer a tua casa. Para quê? Para se arrepender desse pecado. Reorganizar dentro de você, não é fora. Como eu disse, Deus nos pediu, nos requisitou nos últimos 2 anos aí, uma intensidade de relacionamento com Ele próprio, com o próprio Deus e com a família. E nós fomos movidos geograficamente para Portugal, estamos lá estabelecidos, fazendo diversas coisas. Mas sabe, dentre tudo que eu preciso fazer, as mais importantes é essas 2 palavras. Eu tenho aqui o meu cunhado, minha irmã que estiveram lá conosco, eu tenho aqui o Kleber, a Fernanda que tiveram um tempo conosco também lá. Né, tem pessoas que acessaram a nossa casa, que têm visto a nossa forma de ser, com todo o monte de defeito que eu tenho. Minha mulher tem pouco, mas eu tenho bastante, gente. Bastante, não é verdade? Olha lá. O irmão que me conhece há mais tempo. Eu tenho muito defeito, é difícil. Meu emocionamento num convívio. Então, nós temos entendido que nesse tempo o Senhor nos separou como família também para isso. Para ser edificação para famílias que estão desestruturadas. Falando, mostrando versículo? Não, agindo de uma maneira prática. Como é que eu vou governar bem a minha casa se eu não tiver um padrão de governo estabelecido? Aonde há ausência de governo, né? Desde a Grécia, por que os governos foram estabelecidos lá na Grécia ainda?
Porque antes havia anarquismo, né? O direito, né, que a gente vê na justiça hoje, o direito, seja o direito penal, o civil, qualquer direito, foi estabelecido para que trouxesse uma organização para a vida em sociedade e para que não houvesse mais ponto que eu preciso ter uma consciência, que eu preciso do quê? De um plano de governo. E esse plano de governo está escrito, que você não precisa nem ter o trabalho de fazer isso. O plano de governo é bíblico. É viver de acordo com os preceitos e os princípios que Deus deixou estipulados para você. Dá trabalho? Dá um monte. Né? Dá um monte de trabalho. Nós, quando falamos da vida em casal, nós vamos lá para o texto de Efésios, e aí a gente diz o quê? De uma maneira lúdica, né? Que o marido deve o quê? Amar a sua mulher como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Mas isso só quando ela não contraria você. Isso só quando ela diz tudo para si que você quer? Não. Isso em todo o tempo. Será que nós estamos dispostos a dar a nossa vida pela nossa esposa? Porque esse é o modelo. Ou será que é bonito da gente ler em Efésios e esquecer? Às vezes não fala com a boca, fala aqui dentro. Fala aqui. Né? Esse é o cara que dá a vida pela esposa? Não é. Está fora do padrão de governo de Deus. Mulheres, respeitai os vossos maridos quando eles te derem o cartão de crédito, deixar você gastar o que quer, fazer tudo à sua vontade. É isso que está escrito lá? Despeje respeito no seu marido quando ele te dá mimo, quando ele te traz para o lugar de governo e vira um Acabe. Eu nem vou falar de Acabe, que o Kleber não aguenta mais ouvir a pregação da Jezabel e Acabe. Ele vai aqui pregar já já. Não. Lá está escrito marido, respeite, mulheres, respeite o vosso marido. Então não é respeite se eu fui agradada. Então não é respeite se está tudo certo. Não é respeite o quê? De estar envolvida na mesma missão do marido. Desde que o marido esteja submisso a Cristo, que é o cabeça. Você entende que nós três, Cristo, eu e minha esposa, precisamos trabalhar junto? E existe uma ordem, uma ordenação para isso. E aí eu vou começar o quê? A entrar num modelo do próprio Deus. E vou parar de tratar a febre, né, para tratar o quê? A raiz do problema. Para tratar a raiz daquela doença. A febre a gente trata para não morrer. Toma ali um antitérmico para sair daquele problema. Mas na sequência, querido, precisa tratar a infecção. Não tem outra forma. Né? Você precisa ir na raiz do problema. E a raiz do problema é o quê? É mais bonitinho. Se eu acredito na Bíblia, é isso que a Bíblia diz. Então a minha prática de vida precisa começar a condizer com isso. Eu não estou aqui de novo para te trazer peso. De repente, você viveu aí anos a fio de maneira desordenada e desestruturada. Em novembro eu faço 20 anos de casado. Nós fazemos 20 anos de casado. Dia 15 de novembro. Essa semana eu errei a minha data de casamento, gente. Né? Porque eu precisava lá dar a data do civil para pegar uma certidão, eu dei a data do religioso. Aí a minha mulher falou, você não sabe que a gente casou no civil dia 9. Eu falei, amor, já decorei uma. No religioso foi dia 15. Mas você vê como é a mulher? E eu vou dizer que ela está errada? Qual o cuidado seu para com ela? Como é que é o relacionamento de vocês? Quanto você tem agradado, né? O pastor Juscelio tem uma história que ele conta interessante sobre casais, né? E ele brincava com o marido, com o cachorro, dava atenção ali, o cachorro, o marido ali, naquela interação, e a mulher olhava para aquilo e falava assim, nossa,
Como eu queria ser aquele cachorro. E aí, o marido olhava para a mulher e falava, nossa, como eu queria que ela viesse me receber como esse cachorro vem. Por quê? Porque estava tudo desordenado ali. Estava fora de uma ordenação do próprio Deus. Não era fácil resolver? Facílimo. Faltava comunicação, diálogo. Mas dá trabalho, não dá? Olha, faz tempo, faz alguns meses, ou ano, talvez, que eu escutei uma repreensão de Deus comigo, e que mas Deus falou de uma forma muito clara para mim, falou, por que você dá a sua melhor versão lá fora? E você não dá a sua melhor versão para sua esposa, para seus filhos? E aí, tempos depois, eu entendi a razão pela qual isso acontecia. Porque a familiaridade, né, o estar todo dia ali, gera um ambiente de desonra. Não deveria, mas gera. E a gente perde alguns valores. Então, tipo, deixo... Sabe aquela história do só vai sentir o valor quando não tiver mais? Só vai, né, dar falta quando não tiver mais? É isso. Aí, né, o Senhor ministrou muito a mim nesse sentido. E eu comecei intencionalmente a mudar muitas coisas. Ou essa semana, esse mês, é tratar a sua esposa como você trata seu chefe. Já vai melhorar bastante seu casamento. Porque para o seu chefe você tem dificuldade de... Eu não posso dizer aqui as coisas que às vezes o marido fala para a esposa, né? Seria uma irresponsabilidade minha. Eu não vou dizer aqui. Mas você sabe o que você disse. E você não diria essas mesmas coisas para o seu chefe. A mulher não diria as mesmas coisas, né, para o chefe, para os pais dela, que diz para o marido. São práticas. Isso só acontece lá em Portugal, né? Ou só acontecia no Medeiros quando eu morava aqui. Isso não acontece na casa dos irmãos, né? Glória a Deus. Depois os irmãos podem ministrar sobre mim, amém? E aí, por que às vezes eu digo coisas para ela que eu não diria para outros? Porque eu sei que ela me ama para pagar, se faltava, faltou para os dois. Se sobrou, sobrou para os dois. Não tinha meu e seu. Querido, desculpa entrar aí na sua intimidade, nem quero, não conheço a sua realidade, mas se você divide conta com a sua esposa, meu amigo, pode começar por aí. Isso é um problema gigantesco na sua vida. Se você, mas eu ganho mais, eu ganho menos, mas, né? Porque daí, quer ver um casal balançar para quebrar quando a mulher ganha mais que o marido. E era para ser uma bênção, não era? E é. Glória a Deus, arrimo de família, né, Cleber? É uma ordem certa dentro da mulher. E ela não passe ali a desfazer dos valores, do princípio e do lugar que o marido deve ter na sua família, na sua casa. E o que mudou depois de 8 anos? Depois de 8 anos, o 99% dos problemas aqui se converteu e se rendeu ao Senhor. Foi uma decisão. Foi uma cara no chão, um choro e um arrependimento genuíno. E uma vontade de varrer a casa e achar as moedas. Não tinha perdido uma só não, gente. Tinha perdido a bolsinha. Né? E aí deu trabalho? Quem me conhece? 3 anos, ó. Deserto. Deserto é lugar de cuidado de Deus, querido. Né? Fomos pro deserto assim, ó. Levado pelo Espírito. Né? Não fomos levados pelo diabo, não. O diabo sempre está lá dando umas voltas no deserto, né? Mas nós entramos num lugar de favor de Deus em 2013. Que nós estamos colhendo os frutos daquela decisão de 2010 até hoje. E não vai parar. Porque é uma dispensação sobrenatural do Senhor sobre aqueles que se alinham nele. Sobre aqueles que se submetem à palavra dele. Aí como é que o marido vai... E isso acontecia na minha casa, tá? De uma maneira prática.
bem prática. Como é que o marido vai ter alguma credibilidade diante da esposa se ela olha para o marido e não vê imagem e semelhança de Deus no marido? E, gente, não casou com um incrédulo, não. Casou com alguém que tinha 15 anos de convertido já. Né? Tipo assim, 15 não. Na época eu tinha 9 anos de convertido. Indo à igreja, participando de ministério, se ela não respeita o marido. Você entende? Padrão de Deus. Dispensação de amor do marido com a mulher, mas também de respeito da mulher com o marido. A mulher quer governar bem a sua casa, seus filhos. Ela respeita o marido? Ou ela faz aquela mesma coisa que ela queria fazer de maneira escondida e omite? E traz o diabo para morar dentro da sua própria casa. Em cima de uma mentira. Todo mundo aí está lembrado quem é o pai da mentira, né? Então ele está de mão dada com ela, querido. Amém? Então, se a mulher não vive um modelo de Deus com o seu marido, na questão do respeito, como é que ela quer ter o respeito dos filhos se ela desonra o marido? Como é que ela quer ser amada pelo marido se ela não honra o marido? Não dá. É um conjunto, é uma engrenagem que trabalha junto. E aí, o que acontece? Nós vamos criando um monte de argumentos para isso, né? Ah, mas eu já não amo mais a minha esposa. Aí o cara que tem inclinação de adulterar fala assim, não, porque não. Daí o sujeito está inclinado ao adultério. Como é que eu vou orar por um casal? Né? Às vezes o casal chega diante da gente, fala assim, ô pastor, ó, nós estamos em problema, né? Nosso casamento está ruim e tal, até reconhece. Aí eu vou orar pelo casal, mas como é que eu vou orar para Deus abençoar se o cara está preso na pornografia? E o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder, porque tem uns que estão parando no Facebook com isso. Né? Facebook mostra, ó, o sujeito está na sala de bate-papo com essa menina, com essa. Está lá. E aí? Como é que esse cara vai ser bem... Como é que ele vai desejar a mulher dele se ele tem olhos para todas as outras mulheres do planeta, mas não tem para dele? Como é que ela vai respeitar ele se quando, né, ele vai ter um momento de intimidade com ela, ele não se conecta com ela? Conjugal. Plenitude, né? Deus te fez para ter uma plenitude no casamento, para ser pleno. E envolve uma renúncia e abrir mão de todas essas coisas. Por isso que eu falei que nós íamos para uma parte prática da mensagem, né? Como é que a mulher quer ter o respeito do marido se quando ele está trabalhando e a mulher está ali de biquinho com ele, pega e passa o dia inteiro falando mal, né, do marido para os filhos? Depois os filhos vão ver aquilo. Como é que vai dizer, esse é meu pai, preciso respeitar ele? Não tem figura de paternidade no pai. E quem é que estabelece o caos na casa? Então quem é o responsável pelo relacionamento não ser pai, não ser bom entre sogro e sogra? É o próprio casal. Por quê? Porque não entendeu que a família agora é o marido, é a esposa, e o resto é parentela. E primeiro, a minha prioridade é estar bem com ela. Né? A Bíblia é muito clara, ela diz o seguinte, ela fala assim, ó, siga em paz com todos e a santificação. Mas é, se possível. Desde que não ultrapasse preceitos de Deus, princípios de Deus, desde que não entre, né, em lugares em que você precisa quebrar um princípio de Deus para que criança pare de comer. Fecha a boca. Você põe a... Alguma coisa está errada. E aí nós vivemos o quê? Uma geração de crise de ansiedade, síndrome de pensamento acelerado. Por quê? Porque é o imediatismo de um celular. O pastor Daniel estava dizendo que, né,
A criança pega isso aqui, começa a rolar assim, ó. Fica meia hora e depois está terrível. Começa a mudar o comportamento, não é? Por quê? Impaciência. Eu quero o que eu quero na hora que eu quero. E depois, como é que vai ter paciência com o pai, com a mãe? Se a criação dela foi terceirizada a isso aqui. É um assunto dificílimo de tratar, não é? Criança tem uma má alimentação. Ah, meu filho não come legume de jeito nenhum. Porque toda vez que você pôs legume, ela pediu hambúrguer, batata frita. Você foi lá e deu hambúrguer, batata frita. Salsicha. Aí como eu faria diferente? Tá aqui o legume. Na minha época de criação era assim. Ah, não quero legume, pai. Tá bom, então é legume essa semana inteira. Terceiro dia, delícia de legume. No meio tempo, chorou, esperneou, embirrou. Né? O problema é que hoje, numa família de 4 pessoas, um casal e 2 crianças, tem 4 crianças. Porque é uma geração infantilizada, não amadureceu. São bebês de 40, 50 anos. Eu quero. Tato, ó, pelo amor de Deus, sai da minha cabeça, goteira. Mas eu alimento, não tem jeito, Kleber. A Jezabel que tem nela, né? Não tem... Quanto mais eu fico cedendo as pirraças da minha esposa, porque a pirraça era a principal ferramenta de Jezabel com a Acabe, ele não aguentava mais ela, né? Então deixa ela fazer o que ela quer, pelo amor de Deus. Pelo menos me deixa em paz. Quanta gente a gente não vê assim? Ou quantas vezes a gente não chegou a pensar assim? E aí a gente não sai da área de conforto, deixa ali. Vamos ficar aqui no confortável, quietinho. Tá criando um monstro. Mas tá bom assim. Isso aí dá trabalho. Se eu for mexer, ela vai voltar igual quando era no 2º ano de casamento. Já tô com 20, deixa lá, já foi 18 anos, tá top. Agora dá trabalho, querido. Tem que mexer. Seu filho você precisa criar. Meu filho vai fazer 15 anos dia 28 desse mês. Quer ver? É um bom exemplo para você. Vamos olhar aqui de uma maneira prática. Tempo de uso. Calma aí que está carregando. É Lentium. Já vai carregar. Acho que ele, se bobear, ele nem usou. Ele está bem regrado nisso. Mas ele tem 2 horas para usar o celular por dia. Eu consigo ver todos os aplicativos que ele usou. Ele já tem 15 anos. E quando eu implantei isso, deu trabalho, reclamou. Né? Um pouquinho no Chrome, um pouquinho no 8-Ball aqui, joguinho de sinuca online aqui. E um pouquinho no Brawl Stars. Um beijo, filhos, né? Meu filho, minhas filhas, amo vocês. Quarta-feira o pai tá aí. Meu pai e minha mãe, Cainã, tô morrendo de saudades. Pensam 55 minutos, querido, né? Tá aqui. Eu desconfio do meu filho? Não, tô protegendo ele. Deu trabalho, deu um monte. Cara, se você soubesse quantos dias ele falou na minha mente, pai, mas eu não sou merecedor da sua confiança. Pai, pode tirar. Depois você confere quanto tempo eu fiquei. Eu não quero ser controlado. Pai, eu não preciso disso. Eu já tenho consciência. Ó. E a mãe, amor, ele precisa disso mesmo. Porque todo filho tem um advogado bom, né? Começa em casa. Cara, quando chegou minha mãe lá, vô e vó é feito para mimar. Não falei para estragar a criação? É o papel deles, não estão errados. Estão na deles. Né? Pelo amor de Deus, isso aqui é um ditado. Você nunca teve tempo de celular? Eu falei, não existia celular, mãe. Foi uma semana para ela acostumar com a ideia que as minhas crianças tinham tempo de celular. Por quê? Porque eles tinham que entrar no joguinho da fazendinha lá e ficar gerando uns negócios para ela. Né? Não cabe na mentalidade de ninguém que está de fora, mas eu sei o motivo pelo qual eu estou fazendo isso. Que trabalho dá isso? Né? Mas é um cuidado com eles. Porque eu não quero que o meu filho seja um adulto de 40 anos infantilizado. Quero que ele seja um homem. E um homem vai sendo construído. Uma mulher vai sendo construída.
A minha filha precisa ir lá. X tem, o papel de cozinhar da mulher, não, tá aqui, meu cunhado cozinha maravilhosamente bem, mas o papel principal é da mulher. Ah, mas eu trabalho fora, tudo bem, jornada dupla para os dois. Mas não invalide, não é porque você faz o que você, teoricamente, não precisa. Aí você entra, você traz o feminismo para dentro da sua casa. Não é porque teoricamente você está fazendo algo para ajudar o seu marido que você não tem mais a obrigação de ser esposa. Ambos juntos vão fazer tudo que precisa ser feito. Mas você não pode terceirizar, dá a jornada dupla para ele então. Eu fico com a jornada dele e a minha dupla vai para ele. Não, é errado também. Né? Existe um padrão de Deus, querido. A mulher precisa ser zelosa com a casa. Vou fazer para os meus filhos tudo aquilo que eu não consegui, que os meus pais se esforçaram para fazer por mim e não conseguiram. Então, você entende? Tem uma ordenação de Deus sobre papéis. E quando esses papéis são invertidos, começa a gerar dano. Né? Não tem problema o marido ajudar em casa, mas a mulher precisa entender que o papel dele é ajudar, mas a responsabilidade pela casa é dela. Não tem problema ele lavar uma louça. Mas tem problema se ele lavar a louça 365 dias e 365 no ano. Aí passa a ser um problema. Não tem problema ele fazer uma comida. Mas tem problema se ele fizer comida 365 dias. Porque aí os filhos olham para a mãe e não tem uma boa referência de mãe. E aí a gente vai empurrando essas coisas com a marido. O meu filho saiu daqui falando fino, hoje está falando mais grosso que eu, né? Eu falo para ele, rapaz, lembra que eu sou o alfa aqui, não vem com esse vozeirão para cima de mim, não. Né? Aí na adolescência, o filho começa a pôr na balança o quê? Todas as vezes que você arrastou ele pela orelha para a igreja e não levou ele para Deus, e tudo aquilo que você pratica de tudo aquilo que tem sido pregado aqui. E ele vai fazer uma avaliação, ele já tem grau de discernimento. Ele vai falar, cara, para que eu vou para a igreja? Eu não vejo nos meus pais aquilo que... Eles não conseguem fazer aquilo que eles vão lá. Nem eles mesmos acreditam naquilo. Entra num lugar de descrédito. E aí a gente chora e se arrepende. Por quê? Porque a gente quer os filhos no caminho do Senhor. A gente erra um monte, sem querer. Mas a gente quer os filhos no caminho do Senhor, não é verdade? Se eu tivesse ouvido a voz do Senhor, levado o meu filho para Cristo, cuidado, protegido o depósito que Deus tem sobre ele, obedecido os padrões daquilo que eu ouço da igreja e aplicado dentro da minha casa, tudo seria muito mais fácil. Agora, assim, nada está perdido, querido, né? Isso não é para te trazer peso, condenação, falar, então acabou, não dá mais. Não, isso é pelo contrário, é para te despertar e falar, olha, dá tempo, vai correr atrás. Porque não importa se você tem 200 anos, se seu filho começar a ver mudança em você, vai falar, opa, peraí. Meu pai viveu 199 anos, eu nunca vi isso nele. E alguma coisa está mexendo nele. Minha mãe eu sei que não é, porque ele nunca ligou para ela, já vai começar assim, né? Minha mãe, né? Servindo meu pai. O que está acontecendo? Tem uma catástrofe aí. Né? Nossa, ela perguntou o que ele quer comer. Fez o prato dele. Gente, é dificílimo você, mulher, né? Seguir o padrão da minha mulher aí. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou muito mimado por ela nesse sentido, né? Ela descobriu que uma das linguagens de amor minha, são duas, na verdade, assim, mais fortes, né? Palavras de afirmação. Isso é coisa de um melancólico sendo tratado, né? Um ex-carente. Dependente. E é serviço. Então ela me serve. E eu me sinto pleno com o serviço dela. E custa o que para ela? Então a gente vai desenvolvendo isso. E vai sendo família. E as pessoas vão vendo a gente ser família. Né? E isso vai alinhando, vai trazendo as coisas para o lugar. Por que, querido, existe uma herança?
Nós estamos caminhando para o fim, tá? Me aguenta aí mais uns minutinhos. Existe uma herança, Ezequiel 44:15. Fala lá sobre um sacerdócio todo corrompido, os versículos anteriores, tá? Você vai ver que os sacerdotes estavam todos desalinhados. Mas aí o profeta começa a dizer aqui, olha, mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel, né, o restante do povo, se extraviaram de mim, aí chega a herança. Eles se chegarão a mim para servirem. E o sangue, diz o Senhor Deus, você ganha um acesso especial ao próprio Deus quando você estabelece um sacerdócio correto na sua casa. Aqui fala de uma linhagem sacerdotal. Zadok foi um homem que estabeleceu não somente nele próprio, mas nos seus filhos uma linhagem sacerdotal correta. E aí ele estabelece ali uma herança para toda a sua descendência. Um acesso especial. Sabe, não há nada no mundo que vai justificar o fracasso da sua família. Você pode ser bem-sucedido quanto for profissionalmente. Não vai justificar o fracasso da sua família. Você pode ser bem-sucedido quanto for ministerialmente. Trabalhar para Deus, se doar, ser um bom pastor, um bom músico. Porque a Bíblia diz que herança do Senhor são os filhos. A herança de quem? Quem é que depositou o filho? É o Senhor quem confia você, filhos. É o Senhor quem espera que você os guarde, os proteja. Entende? Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Ah, querido. Galardão não é pedrinha, porque você foi bonzinho. Não é. E com todo o temor, mas com todo o temor do mundo, né, e o temor a Deus, eu quero compartilhar algo com você. Uma palavra que o Senhor me deu nesses dias. Todas as casas, diga todas. Todas as casas que não estiverem fundamentadas nos preceitos do Senhor de uma maneira prática e íntegra, serão desmanchadas. Que não estiverem fundamentadas nos princípios do Senhor, estabelecidas, fundamentadas nos princípios do Senhor, serão despedaçadas. E a palavra que o Senhor me deu na sequência foi: tudo aquilo que pode ser abalado será abalado. É um chacoalhão do próprio Deus. Para quê? Para reordenar a sua igreja. Isso fala para os de dentro. Isso não é para o incrédulo. Isso é para o crente. Isso é para aquele que entregou a sua vida a Jesus. Todos aqueles que não forem intencionais nesse momento em estabelecerem isso, pode marcar a data do divórcio no cartório. Ou você de hoje vai trabalhar para mudar e virar homem, sujeito homem, né? Que honra a sua palavra, que cuida da sua esposa, dos seus filhos, que paga suas contas. Né? Tudo isso faz parte. Amém? Do que? De um caráter íntegro. Íntegro, o que significa a palavra íntegro? Inteiro. Amém? O Senhor nos quer por inteiro. O Senhor quer as nossas casas ordenadas por inteiro nesses dias. Sujeito homem, mulher, na sua essência, que cuida da sua casa, leva os seus filhos a entender o sacerdócio do pai. O governo que deixa e fomenta, que incentiva o governo da sua casa pelo seu marido. Amém? Que não engana. Que não faz pirraça. Esse tipo de mulher que o Senhor quer nesses dias. Não é outro tipo de mulher. Não é outro tipo de homem.
Glória a Deus que o próprio Deus nesses dias está fazendo uma semeadura e vai fazer uma colheita para a sua própria igreja. Para quê? Para que famílias sacerdotais alinhadas aqui, que estão aqui hoje, recebendo uma palavra talvez dura, né? De famílias maduras. Nós não precisamos de uma congregação top. Nós precisamos de um monte de família top dentro de uma congregação. A congregação vai ser top. O inverso não acontece. Está cheio, infelizmente, de pastor casando com a secretária da igreja pela segunda vez. Né? Está cheio de mulher de pastor dormindo com o ministro de adoração da igreja. Né? Por quê? Porque isso aí são pessoas que não se converteram. E eu não estou aqui trazendo juízo sobre elas, mas sim juízo sobre as atitudes que elas estão tomando. E estão tomando porque, de repente, foram colocados, como nós lemos em Timóteo, prematuramente naquela posição e não tiveram um encontro genuíno com Cristo. Pessoas que foram colocadas em posições que não estavam preparadas para receber. Porque até aquilo que é bênção para mim pode ser maldição para você se eu colocar sobre você num tempo errado. Mas eu creio que nesse tempo o Senhor está trazendo uma ordenação em nós, querido. Em nós, tá? Em nós. Para que nós nos tornemos casas edificadas sobre a rocha. Sobre a pedra angular de Sião. A mesma pedra que vai ser medida de tropeço para uns. Mas vai ser sustento, edificação, medida de edificação e de sustento para outros. Que se disponibilizarem. Amém? Queridos, não se condene. Né? Não se culpe. Não traga condenação para sua mente. Quem te traz peso, como eu falei na semana passada, para o indivíduo, vale para a família. Quem traz peso, quem traz culpa, quem traz condenação é o diabo. O Senhor acende uma luz e deixa você ver as suas mazelas, para que você se arrependa delas. Lucas 15. Amém? Para que você varra, tire o pecado, se arrependa e os céus façam festa por um pecador que se arrependeu. Festa. Ah, mas eu já aceitei a Cristo. Esse texto é de evangelismo. Esse texto é todos os dias para nós. Há uma festa nos céus quando nós nos arrependemos do nosso pecado. Amém? Amém, queridos? Vai dar trabalho, vai dar um monte. Último conselho que eu vou dar para você aqui, prático. Casal, para vocês, né? Estabeleçam um casal que falem na sua vida. O que vocês querem ouvir e aquilo que vocês não querem ouvir. Um casal de Deus, com modelo cristão. Amém, querido? Se for para entortar, é só largar aqui pro abismo, você vai fácil. Um casal que seja uma referência de família para você. Pegue um casal desse, estabeleça um casal desse, para que fale na sua vida. E se disponibilize para isso. Chega e diga assim, ó, pode puxar minha orelha. Pode falar. Eu quero ser alinhado. Se eu estiver pisando na bola, e sobretudo, não rompa com esse casal quando eles vierem apontar, porque a primeira reação é, cara, você tá doido, eu não sou isso aí não. Né? Primeira coisa, eu não mereço isso não, você tá louco. Esteira na minha cara. Né? Eu não sou isso aí não. Aí você vai levar um mês para descobrir que é e vai se arrepender porque já desfez a amizade com o cara que estava tentando te edificar. Né? Então se sujeite. Né? De preferência pastores. Né? Pega um casal de pastores que fale na sua vida. Mas que fale mesmo, que olhe para você e fale, cara, sabe o que você é? Você é um sem vergonha, cara. Você precisa deixar de ser. Você precisa virar homem. Você precisa procurar um emprego. Você precisa pagar suas contas. Você precisa fazer valer a sua palavra. Você precisa parar de dar calote. Você precisa parar de entrar em chat de pornografia na internet. Você precisa parar
de olhar para as outras mulheres, que pode estar de burca que você vê a maldade. Ou para as mulheres, né? Você precisa parar de depreciar o seu marido, precisa parar de governar sobre ele, de ser uma Jezabel na vida. O marido ganhou com barriga porque casou com você, e agora tá os dois assim, ó. Então não vai olhar o tanquinho do irmão do lado, né? Você precisa ser uma mulher digna, que se dá o respeito, que se veste decentemente. Sabe? É duro ouvir essas coisas, mas são necessárias para os dias de hoje. E a mensagem de Cristo sempre foi confronto e arrependimento. E nessa manhã aqui a gente está para nos arrepender dessas coisas. E Cristo vai o quê? Edificar as nossas vidas. As nossas famílias para quê? Para a perpetuidade da bênção. Assim como ele abençoou a descendência completa de Abraão, assim vai ser na minha e na sua vida. Essa é a promessa de Deus para nós, querido. E Deus vai nos edificar em amor.